Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Juliana, uma das representantes da Associação dos Moradores da região da Figueira Branca. E junto comigo estão também os representantes Maria Fernanda. Tudo bem, Maria Fernanda? Oi, Juliana. E também o Olá, senhor Evandro. Tudo bem? Primeiramente, para quem está chegando agora e ainda não conhece, a Associação dos Moradores da região da Figueira Branca, a FIBRA, ela é composta pelos bairros Estância Figueira Branca, Parque Niágara, Chácaras Nova Essen, Vila São James 1 e 2, Chácaras Campo Limpo e o Recreio Santo Antônio. A FIBRA foi constituída no ano de 2016 com o objetivo de, junto ao poder público, buscar melhorias para a região da Figueira Branca. A FIBRA já teve a oportunidade de contribuir com as eleições municipais no ano de 2016, realizando entrevistas com os candidatos na época, e com o intuito de continuar contribuindo com a política municipal, realizaremos uma roda de conversa com os candidatos a prefeito do ano de 2020. Esse ano, como estamos vivendo um momento atípico de pandemia, diante da Covid-19, que atinge não só o Brasil, como diversos países no mundo, faremos as entrevistas de forma remota para mantermos o isolamento social e por questão também de responsabilidade com a saúde pública. E hoje, o primeiro candidato a participar da nossa roda de conversas é o candidato a prefeito, o professor Evandro, do Podemos, que, além de professor da rede pública de ensino, também é vereador da nossa cidade no mandato de 2016-2020. Tudo bem, Evandro? Sim, sim. Gostaria de destacar que as perguntas foram enviadas pelos moradores e também pelos membros da FIBRA. Nós selecionamos algumas perguntas para fazer ao candidato, que terá o tempo aí, em média de 2 minutos para resposta, sendo o tempo total dessa entrevista em média de 30 minutos. Então, para começar, eu vou fazer a minha pergunta, Evandro, para que você possa responder. Candidato, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto trazendo mudanças no que diz respeito à educação especial e à inclusão dos alunos com deficiência. Para vários especialistas na área da educação, esse decreto, também chamado de Decreto da Exclusão, tira a obrigatoriedade da escola comum em realizar matrícula de estudantes com deficiência e permite a volta do ensino regular em escolas especializadas. Assim, diante das críticas ao novo decreto e tendo em vista que no plano de governo apresentado pelo candidato, que prevê apoio à inclusão escolar, como o candidato vê a questão, inclusive como seria possível implementar um projeto de inclusão em face da nova e também criticada Política Nacional de Educação Especial? E complementando, candidato, sobre a questão ainda da educação inclusiva, temos a pergunta da moradora Maria Helena, de como o candidato pretende atuar para apoiar o trabalho dos docentes e o desenvolvimento dos alunos nessa questão da educação inclusiva e frente a essa nova política nacional aí que o Bolsonaro acabou de editar. Então, você vê uma pergunta tão interessante, complexa e profunda, e a gente vai discorrer com ela de uma forma atropelada, né? Eu agradeço à Sociedade Amigos de Bairro, eu estive aí na região no sábado, na Sociedade Amigos do Bairro do São James 1 e 2, foi muito positivo, e quero ressaltar para vocês que só com muita fibra a gente se coloca no cenário político, e é com essa fibra que eu estou disputando as eleições, porque a gente precisa transformar a nossa cidade. Com relação a essa legislação, o município ele tem autonomia para legislar sobre a questão educacional. No nosso plano de governo, essa é uma questão importantíssima para nós, a questão da inclusão. Nós temos 2 tópicos do nosso plano de governo, falando sobre inclusão. O primeiro deles, a importância de nós formarmos os nossos docentes para trabalhar com a inclusão, porque o professor não chega com essa formação. Então, nós vamos estabelecer um diálogo entre a unidade escolar
e a Secretaria de Educação, que nós vamos ter um departamento específico para a formação do professor, né? Uma escola de formação, para estar articulando pedagogicamente essa relação com os professores, né? E nós, além de formar o professor para trabalhar a inclusão, nós vamos trabalhar a questão da inclusão na formação daquele que vem fazer estágio na sala de aula, com a questão da inclusão, porque ele chega despreparado, então ele precisa ser minimamente preparado para trabalhar com a inclusão. E essa criança, ela precisa ter várias abordagens, né? A questão da especificidade dela, da inclusão específica dela, e um acompanhamento fora da sala de aula, que é o fonoaudiólogo, psicólogo e etc. Então, é uma bandeira muito importante para o nosso grupo, que nós viemos pensando o plano de governo há 8 meses. Eu não consigo acompanhar o tempo aqui. Não, eu estou acompanhando, pode ficar tranquilo, viu, Evandro? Muito obrigada pela sua resposta. Agora, a Maria Fernanda vai fazer uma pergunta também. Vamos lá, Maria Fernanda. A pergunta é do membro da associação também. Minha amiga de longa data, Fernanda. Das bandeiras. Evandro, a Carmen Zitterman, que é moradora e membro aqui da associação, ela quer saber sobre a questão dela é sobre a coleta de lixo. Aqui ela diz que nós temos muito problema, porque tem ruas que não são contempladas, e também que quando tem uma nova contratação da empresa, essa fica por um tempo, fica interrompida a coleta. Então, como é que você vê esse problema da coleta de lixo? Carmen, né? Carmen. A Carmen, é para todos vocês, né, é uma questão de fiscalização da empresa, né? A gente sabe que essas empresas prestadoras de serviço, né, questão da coleta, questão do ônibus, né, o transporte público, essas empresas que pegam uma fatia muito grande do orçamento municipal, a gente acaba sempre tendo problema. Essas empresas não prestam um serviço qualificado, né? Sempre deixa brecha. Uma forma muito simples de resolver esse problema é a questão da tecnologia. A gente implantar tanto nos ônibus escolares para saber a quilometragem, e também nas empresas dos ônibus que fazem a coleta, porque eles ganham por quilômetro. E aí o contrato ele acaba sendo um contrato cheio, e quando eles não fazem a coleta em determinadas ruas, eles estão ganhando pelaquela coleta e acabam não fazendo. Então, é uma forma de burlar a legislação aí, né? Então, simplesmente usando a tecnologia, nesses ônibus, nesses caminhões que fazem a coleta, através da implantação de um rastreador, eu esqueci o termo agora, que você pode colocar num... Eu esqueci o termo, agora não vou me lembrar. Mas, através da tecnologia, você pode estar sabendo se ele foi até aquela rua e se ele não foi, o que aconteceu, qual o motivo, por que não foi. Então, é uma forma muito simples de a gente acompanhar o trabalho dessas empresas prestadoras de serviço. A palavra-chave é fiscalização. É fácil, é só a prefeitura exercer a sua responsabilidade de fiscalizar as empresas prestadoras de serviço. Muito bem, Evandro. É realmente o que a gente precisa aqui na nossa região, bastante fiscalização, porque realmente tem bastante falha aí na questão da coleta. Agora eu vou passar para o senhor Ivan fazer a pergunta, que é a número 3. Ivan, pode fazer a pergunta? Professor Evandro, boa tarde novamente. Boa tarde. E eu vou falar da pergunta do morador Gustavo Guilhem, que vai ser feita através de mim, e que é sobre corrupção. A dúvida dele é a seguinte: alguns candidatos apresentam em seu passado público e político fatos históricos de corrupção, desvio de verba de merenda escolar, cheques fantasmas, condenações para devoluções de grandes montas de dinheiro aos cofres públicos, concessões públicas ad eternum e, mais recentemente, o envio mensal de verbas públicas a instituições que só operavam no papel. Estes são alguns dos diversos casos de nossa história recente.
Hoje, temos o portal da transparência, que deveria coibir a corrupção, mas temos também a evolução dos esquemas e formas de operação que persistem em manter práticas corruptas. Caso eleito, o que o senhor fará para, de forma efetiva, combater a corrupção na administração municipal? Só. Eu agradeço a pergunta ao Gustavo, agradeço ao Ivan está fazendo essa pergunta. É importante a gente ter referências, né? Eu sou vereador hoje, nesses 4 anos, a eleição foi em 2016 e o meu mandato é de 2017 a 2020. Algumas pessoas acompanharam o meu trabalho, dentre elas a Fernanda, que está aqui na nossa reunião, né? E ela é uma referência que pode estar partilhando com vocês a minha postura com relação à vereança. E que postura foi essa? Uma postura ética, uma postura de fiscalização do Poder Executivo, que é a essência, na minha avaliação, nessa democracia, na nossa democracia, o Legislativo fiscalizar o Poder Executivo. Eu acho essa a função máxima do vereador, e isso eu exerci os 4 anos de mandato, né? Então, é fundamental que essa é uma das referências. O que eu vou fazer para combater a corrupção enquanto vereador? A minha postura foi de fiscalização, com denúncias do Ministério Público Federal, com denúncias da Polícia Federal, com denúncias na DIG em Jundiaí, na Controladoria Geral da União, inclusive uma denúncia de desvio de 2 milhões na merenda escolar. Então, esse foi o papel que a gente exerceu enquanto vereador, né? E é com esse aprendizado de 4 anos que eu me lanço candidato a prefeito. Nós temos a nossa democracia, os órgãos controladores, o Ministério Público, o Poder Executivo, o prefeito, ele tem total autonomia para suspender uma licitação. Eu vou dar um exemplo simples. Nas escolas, o hortifruti, quando chega nas entregas às escolas, muitas vezes metade daquilo que é entregue está estragado. Por que não se fiscaliza? Por que não se rompe o contrato? Primeira coisa que nós vamos fazer, uma licitação, o preço, porque o que prevalece? É o menor preço. A gente sabe que as empresas se organizam entre elas aí para o menor preço ser o maior preço, porque é uma licitação. Mas o Poder Executivo ele tem autonomia, preço fora do praticado no mercado, suspende a licitação. Preço fora do praticado no mercado, suspende a licitação. Então, o prefeito ele tem autonomia para isso. E caso isso não consiga, a partir dessa situação, denúncia no Ministério Público e suspensão do contrato. Isso tem desgaste político? Tem. Você imagina você suspender um contrato em andamento de hortifruti. Está faltando merenda na escola, está faltando fruta, está faltando isso. É um desgaste político necessário para depois as empresas perceberem que tem um representante sério no governo, um prefeito sério que não vai coadunar e nem fazer vista grossa com relação a uma prestação de serviço sem qualidade. Obrigada, Evandro. Eu já vi que você queria interromper, né, Gilberto? Estava quase te interrompendo, mas eu deixei você concluir, você viu, né? Porque eu sei que o seu discurso estava importante. Então, para continuar, Evandro, eu vou fazer a pergunta do morador e também é membro da nossa associação, o Adriano. A pergunta dele é a seguinte: como o candidato pretende levantar recursos para dar cumprimento ao plano de governo apresentado, tal como no que diz respeito à segurança, saúde, coleta de lixo, combate a incêndios? E complementando a pergunta do Adriano, tem também a pergunta do morador Tiago, que, se caso eleito, os moradores podem contar com o candidato no sentido de que a falta de recursos não será uma desculpa para o não cumprimento do plano de governo apresentado? Então, tem várias perguntas em uma só, são vários temas aí, né? Mas eu vou dar um exemplo, eu vou tentar focar em uma do nosso olhar com relação à gestão pública. Nós vamos implementar na gestão pública o quê? Gestão, eficiência e resultado. E essa ferramenta que é pertinente
para a iniciativa privada, que é o resultado, a eficiência, ela acaba não tendo no poder público, né? Então, vamos dar um exemplo que aí eu dialogo com o problema de vocês na Figueira Branca. Nós, né, no século XXI, a gente tendo que falar em reciclagem de resíduo. Não era para a gente estar falando em implementar. É um absurdo a gente, no mundo da sustentabilidade, né, na modernidade, a gente tá apresentando no nosso plano de governo que nós vamos reciclar. Isso era para a gente estar falando no quê? Nós vamos melhorar, nós vamos ampliar, nós vamos levar para outras regiões. Então, é uma discussão que era para a gente já estar avançando. Mas vamos pensar na questão da reciclagem do resíduo de construção civil. Primeiro, a gente perde receita, R$80 mil por ano. É pouco? Sim, é pouco. Mas, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? É com um pouco que se chega ao muito, né? Então, com relação à reciclagem de resíduo de construção civil, você implementa a receita, melhora a receita do município, você diminui o custo da matéria-prima para fazer a manutenção das estradas de terra, que é um problema da região de Figueira, não só do Figueira, da nossa cidade, né? Então, você diminui o custo porque você tem a matéria-prima produzida pela nossa cidade e você resolve uma questão ambiental. Então, aí é uma forma de você implementar gestão e resultados aí, diminuindo o custo da máquina pública, né? Quando a gente fala, ele falou de saúde, então eu vou falar da saúde também, rapidamente. Quando a gente trabalha prevenção, você economiza na ponta. Então, tem vários projetos que dá para a gente trabalhar a questão da prevenção, saúde preventiva, que você não vai trabalhar só na questão de ficar dando remédio, você vai cuidar da saúde. Isso vai possibilitar o quê? Um maior investimento na área de saúde. Nas mais diversas áreas, nós vamos trabalhar dessa forma. Obrigada, Evandro, pela resposta. Diana, eu lembrei a palavra agora do caminhão de lixo. Ah, qual que é? Manda. Colocar um GPS para você monitorar. Tá certo. Nossa, eu estava desesperado. Será que até o final não vou lembrar a palavrinha aqui, a tecnologia? Lembrou então, você rápido. Coloca um GPS nessa... por que não cumpriu o KM? O que aconteceu? Tanto no transporte escolar também dá para a gente fazer isso. Tá ótimo. Agora a Maria Fernanda vai fazer mais uma pergunta, então, para você, Evandro. Tá bom. Primeiro, eu queria dizer que foram muitas as reuniões, a pergunta que o Ivan fez sobre corrupção, dizer que as associações, junto com alguns vereadores, entre eles o Evandro, várias vezes nós nos reunimos com essa questão das corrupções e como poder resolver, né? A pergunta é feita sobre as queimadas, que é um problema que a gente tem trazido até como tema no Condema já há vários anos, e que, infelizmente, nós não temos nenhum apoio da Defesa Civil aqui do município. Então, fica como questão, né? Como vocês pensam nesse plano de governo? Como a gente conseguir melhorar isso? Porque aqui na Figueira nós temos muitos problemas com foco de incêndio. Ano passado nós tivemos 2 residências queimadas. Não temos o apoio necessário para a Defesa Civil, não temos um corpo de bombeiros no município e não temos também uma guarda ambiental que poderia também ajudar com essa questão. Tá bom. Fer, na hora que terminar, eu quero escutar. Meu voto é seu, hein? Pelo amor de Deus. mesmo que seja um sussurro, assim, para todo mundo escutar. Então, Fer, Fibra, né? Adorei o nome da Sociedade Amigos de Bairro, é com muita fibra mesmo, né? Essa questão ambiental, esse projeto de cidade, é um projeto de cidade. A espinha dorsal do nosso plano de governo, nós não colocamos como espinha dorsal, né? Mas a espinha dorsal, ela vai ser articulada pela questão ambiental, por vários motivos. Eu não vou conseguir explanar aqui, porque é um assunto que a gente demandaria um pouco mais de tempo para a gente falar. A questão
a vinda das empresas tem a ver com a sustentabilidade, o perfil da nossa cidade, a questão do trabalho em home office. Campo Limpo é uma referência, porque tem muita área verde, pode ser uma referência para pessoas que queiram vir aqui, porque aqui tem qualidade de vida, pode ter muito mais trabalhando esse perfil da nossa cidade. Por isso que nós focamos no nosso plano de governo, tá, a questão da implementação aí do Bombeiro Civil, né? É um projeto que precisa ser articulado, não só a gente ter a brigada consolidada, treinada, preparada, mas articulada com os bairros, com as pessoas que se dispõem num momento de uma situação de queimada, ou de pequeno, ou de médio, ou de grande porte, como foi no Mursa, a gente ter pessoas dispostas, articuladas, monitoradas, sendo acompanhadas e treinadas. Isso é um projeto que a gente não saca da cartola. É um projeto de governo a médio e longo prazo. Quando a gente fala na reciclagem de resíduo, a gente também sabe que é um projeto que precisa começar. Dá trabalho, mas é um projeto que precisa ser construído a médio e longo prazo. A questão das brigadas também é um projeto a longo prazo. As pessoas precisam ver que as coisas estão acontecendo. E, a partir daí, as pessoas se dispõem a ajudar. Ela vai ter um curso, ela vai ser parceira, ela vai ver que resolveu, isso vai dar credibilidade para a pessoa, vai dar autoestima, e as pessoas vão querer ser parceiras nesses projetos de cidade. Mas, para isso, o prefeito tem que ter credibilidade, a prefeitura tem que ter credibilidade, né? E, a partir dessa credibilidade que nós vamos ter, nosso plano de governo, nós vamos trabalhar sério, pesado, com relação à questão ambiental. Por quê? Porque, se a gente não resolver o problema das queimadas, o nosso projeto de reflorestamento, para resolver a médio e longo prazo a questão que vai ser muito presente na nossa cidade, que é excesso de água, que são as enchentes, que é a falta de água por causa da não preservação das minas de água. Nós não vamos resolver o nosso problema de cidade. Se a gente não resolver o problema da água, a gente não atrai empresas para a cidade. Porque a primeira pergunta, porque a primeira análise que essa empresa faz é: vai ter água para a minha linha de produção não parar? Então, por isso que eu digo que a questão da sustentabilidade é a espinha dorsal do nosso governo. Não dá para você articular desenvolvimento da cidade se você não resolver o problema da água. Por quê? Porque as empresas não vão vir para cá, mesmo pequenas empresas de médio porte. Então, tem vários desafios, e só com muita fibra, com muito trabalho, muito projeto, uma equipe muito séria, que a gente vai conseguir fazer um trabalho de médio e longo prazo, né? Então, a questão do Bombeiro Civil é o nosso projeto de cidade, passa por aí, tá bom? Ok, Evandro, obrigada. Estou falando muito rápido? Não, tá Não. ótimo, foi ótimo. Agora o senhor Ivan, né, vai fazer a próxima pergunta. Vamos lá, Ivan? A pergunta é da senhora Sabrine, que é membro da associação, e é a seguinte: apesar do apoio dado ao candidato e prefeito Dr. Japim durante a campanha para a última eleição, o professor Evandro se tornou oposição durante o mandato. Ele votou a favor do impeachment do prefeito? O senhor votou a favor das alterações do plano diretor? E, em função das suas respostas, ela também gostaria de saber os porquês. Tá bom. Aí que está a gente tem que ter coerência com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente defende enquanto pessoa, né? Hoje eu sou um homem público, tive essa oportunidade, sou muito grato a isso. Mas nós temos bandeiras que a gente defendeu ao longo do tempo, né? E que a gente traz para a discussão política, né? Uma delas, a gente é muito rico na questão artística da nossa cidade, né? Nós temos artistas de renome aqui, que tocam na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, são moradores daqui. Então, nós temos esse perfil. E, no decorrer da história, a gente sempre defendeu que era importante, quando o governo eleito, eu estava ao lado do Japim, né?
me elegi no mesmo partido que ele, nós defendemos sempre, olha, na festa da cidade, nós vamos contratar, nós vamos trabalhar com os artistas da cidade, nós vamos fomentar a cultura local, nós vamos fazer um trabalho, vamos trabalhar com essa demanda, valorizar, como diz, a prata da casa, né? E a questão não é ser oposição, a questão é a gente ser coerente com aquilo que a gente defendeu. Eu votei vários projetos a favor do governo, inúmeros projetos. Nunca fui uma oposição sistemática. Eu sempre votei contra projetos que iam contra os interesses da população. E aí, exemplificando no aniversário da cidade de 2017, para a minha indignação, eles contratam uma única banda chamada o Chicote Estrala, nome da banda, por R$40 mil. Então, esse foi o primeiro exemplo que as coisas já começaram a... Eu já comecei a ver que, pô, não, aí como que a gente vai se posicionar? A gente tinha um discurso e, na primeira oportunidade, a gente não faz aquilo que a gente acredita, que a gente defendia, e naquele momento, enquanto projeto político, mas depois enquanto governo, né? Então, a partir desse momento, a gente já começou a se distanciar. Eu fui a público, fiz uma crítica, houve um desgaste muito grande a partir daí, e depois, logo na sequência, um dos apontamentos que eu falei no início, que foi a Controladoria Geral da União, mandou um relatório apontando um desvio de R$2 milhões e vários outros erros, né? Várias outras denúncias que foram se acumulando dentre uma quantidade de 7 a 9, eu não me lembro, né? Então, sim, eu votei pelo afastamento do Japim, né? E eu não me lembro a outra pergunta que ela fez, se eu votei a favor do plano diretor. Eu não votei a favor do plano diretor, por quê? Porque a condução do processo foi totalmente viciada. A Fernanda, que está aqui, está nessa live, né? Ela é o exemplo, ela participou de todas essas discussões, né? Junto com a Associação dos Engenheiros, né? Não só a participação das entidades não foi a contento, como o desrespeito a várias legislações federais e estaduais. Eu vou dar o exemplo de uma. Não se constrói acima da captação de água, né? E o plano diretor ele foi totalmente pensado para a região da Estância São Paulo, para a região do Parque Internacional. Nós já temos um problema sério aqui de enchentes na região que permeia o rio, aqui no centro, e aí se você faz um plano de um projeto desse, que vai privilegiar desmatar, não preservar, e acima da captação de água, é só um exemplo de desrespeito à legislação. Então, eu não votei a favor do plano de governo e entramos no Ministério Público para suspender o plano de governo. Ok, Evandro. Então, Evandro, nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou fazer a última pergunta, Evandro, rapidamente, né? Que foi do morador Rodrigo. E a pergunta é a respeito de ações afirmativas. Então, o que o Rodrigo gostaria de saber? Se está no plano de governo do candidato alguma ação, projeto para as minorias. Minorias, ele está se referindo à comunidade LGBTQI+, aos negros, pessoas com deficiência e mulheres. Se sim, ele gostaria de saber quais são as ações que o candidato pretende, né? E se não, também por que não foi contemplada essa questão. 2 minutinhos, Evandro. 2 minutos. A questão, quando você democratiza as discussões, quando você democratiza o orçamento público, e é isso que nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer uma discussão na Escola da Figueira, nós temos esse orçamento, o que nós vamos priorizar, né? Então, o prefeito ele é o representante da população e ele está administrando o orçamento de quem? Da população. Eu prefiro errar junto do que acertar sozinho.
Então, nós vamos fazer a discussão, vamos democratizar as discussões de políticas públicas. E aí, com certeza, todas as minorias vão estar contempladas, porque essa articulação, quando você dá voz, você vai ter políticas públicas direcionadas para aquelas pessoas que estão se preocupando com determinadas bandeiras, né? Agora, especificamente com relação à mulher, com certeza, nós vamos ter não ações afirmativas, né? O exemplo da nossa preocupação com a questão da mulher foi a escolha da nossa vice. Uma mulher nascida em Campo Limpo, moradora do Butujuru, professora efetiva da rede municipal. Quem tem o meu WhatsApp foi vítima inúmeras vezes. Quem quer ser candidata mulher? Toda semana eu mandava. Venha ser candidata. E eu ficava... Por quê? Porque é importante que a mulher ocupe os espaços de decisão que, historicamente, é ocupado pelos homens. Então, essa foi uma das preocupações fundamentais dessa nossa caminhada, né? Então, quando você democratiza, e é isso que a gente vai fazer, dá voz, vamos discutir o orçamento público, vamos discutir a questão do currículo municipal, aquilo que a gente precisa valorizar na questão do currículo do município, vamos trazer a intelectualidade para dentro das discussões dos rumos da nossa cidade, só para eu dar uma alfinetadinha aí, né, com relação ao Japim, é um outro exemplo. A gente contratar um intelectual da Unicamp, com todo o respeito ao César Nunes, por R$260 mil. A gente poderia muito bem articular os especialistas da rede municipal, articular a intelectualidade que a gente tem no município, os mestres e doutores, e, a partir daí, fazer uma ampla discussão, não só da questão do currículo, mas dos rumos da cidade. É esse nível de conversa que a gente vai ter com a sociedade, é esse debate. A democracia, ela é uma construção, e o tempo todo a gente precisa, a partir de dar voz, a gente construindo, readequando os rumos, priorizando, e aí sim a gente vai poder fazer uma ótima gestão, e com certeza a cidade vai ganhar com isso. Tá bom, Evandro, obrigada. Agora, nós deixamos aí 3 minutinhos para que o candidato faça as suas considerações finais, né? E explique para todos os moradores da região da Figueira Branca e também todos os campolimpenses que com certeza vão assistir esse vídeo, por que o candidato escolheu ser prefeito de Campo Limpo Paulista. É agora, hein, Fernanda? Não me comprometa, hein? Vamos, 3 minutinhos, Evandro. 2? 3. Tem uma a mais dessa vez. É um prazer estar aqui com vocês, né, conversando com a Sociedade Amigos de Bairro da região da Figueira. Só a organização muda a lei, né? Eu vou usar um termo, a luta muda a lei, né? É uma cultura participativa que ela não está muito presente agora na nossa sociedade, né? A gente tinha uma participação muito mais forte das Sociedade Amigos de Bairro, né? E o que veio acontecendo no decorrer da história recente, que a Sociedade Amigos de Bairro, elas não se politizaram, mas partidarizaram e perderam a credibilidade. Então, é importante que vocês se politizem cada vez mais, né? Politizar e levar o debate público para dentro da sociedade, fazer a ponte com o poder público, mas não partidarizar. Estou brincando com a Fernanda, é importantíssimo que a sociedade em si ela não tenha lado, ela faça o debate das políticas públicas. Por quê? Para não perder a credibilidade. Foi o que vem acontecendo, né? Aquela Sociedade Amigos de Bairro apoia tal vereador, é de tal vereador, e isso acabou perdendo. E agora eu percebo esse movimento novamente, né, das articulações da Sociedade Amigos de Bairro. Eu conversei com a presidente de 3 bairros também, Vila da Conquista, São José 2, Vila da Conquista 1 e 2. Então, fico muito feliz de estar fazendo esse debate com vocês. Eu fiz essa experiência de candidato a vereador, eu sempre gostei, sempre participei da política. A minha formação é ciências sociais,
que a gente já sempre teve a intenção de conhecer, de estudar, né? E a partir dessa experiência intelectual, eu me coloquei no cenário político, né, e consegui me eleger vereador. E por ter feito essa experiência política na vereança, que eu vejo que é possível fazer muito mais e muito melhor. Muito mais e muito melhor. E é por isso que eu me coloco à disposição da sociedade, à disposição de Campo Limpo Paulista, como candidato a prefeito. Com essa experiência nossa, com esse olhar, a gente vai conseguir implementar políticas públicas de qualidade e estruturantes. Nós precisamos de políticas estruturantes, né? Que venha a dar oportunidade de emprego, a questão ambiental é muito importante para nós, a questão da saúde pública é uma tragédia, o sofrimento das pessoas que usam saúde pública. Eles vão lá, o médico nem olha na cara da pessoa, troca o remédio, troca a receita, aumenta a dose, sem pensar a saúde da pessoa, apenas fazendo a manutenção da doença. Tem vários olhares que nós podemos implementar na saúde pública para cuidar das pessoas, que é a medicina ortomolecular naturalista, e por aí vai. Então, é com esse olhar, com esse sonho, com essa garra, que eu me coloco à disposição do morador de Campo Limpo Paulista e dos moradores especificamente aí da Figueira. Nós vamos fazer a manutenção adequada, nós vamos fazer o debate de políticas públicas junto com vocês. A porta da prefeitura vai estar aberta. Foi o perfil que a gente exerceu enquanto vereador, né? Sempre conversando com as pessoas, dialogando, tentando resolver o problema da população, fazendo a ponte com o Poder Executivo. Tá bom? Ok, Evandro, muito obrigada pela sua participação, por dispor desse tempo para falar com a associação. Eu que agradeço. Boa sorte na sua caminhada. Maria Fernanda também, obrigada pela participação. Ivan também, se quiserem, pode abrir o microfone para dar uma boa tarde para todos, né? Juliana, sim. Só para terminar, você poderia pegar aquela violinha que está ali atrás e fazer um sonzinho para nós. Né? Quem sabe um dia a gente faz uma roda, né? Mas só que aí tem que ser rock. Aí é o rock que vai entrar. Isso. Mas muito obrigada pela participação de todos mesmo, viu, pessoal? Obrigada. Boa sorte, Evandro. Boa sorte. Obrigado. Até logo, e não pessoal. se esqueça, hein? Dia 15 é 19. Obrigada, Evandro. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Foi muito bom.